Voltamos, Brasil. WhatsApp liberado 964450532. Vamos conhecer a história dessa maravilhosa, gente, a Mirella Pini. Olha só, dá orgulho para nós mulheres, né? Ver mulheres que começaram, empreendedoras, empresárias hoje de sucesso, tá? E que vai contar para você, para mim aqui, para a gente saber um pouquinho do trajeto, né? Das dificuldades também, né? Porque todo mundo pensa, quero ser empresário, mas não é fácil. Não é fácil. Conta para mim, você montou a sua empresa no início da pandemia sem nenhum investimento dentro da sala de casa. E hoje emprega cerca de 60 pessoas e faz brindes para marcas muito poderosas. Obrigada, né? Obrigada pelo convite de estar aqui. De estar... para nós mulheres. Muito obrigada de estar contando um pouco da minha trajetória para dezenas de mulheres e que seja um incentivo, sim, não só para as mulheres, mas como para homens também. Homens também, nós falamos, não tem problema. Se a gente ganha 30% menos que ele, a gente abre uma cota de 30% para eles. Que a gente luta tanto por essa igualdade de gênero, né? Mas assim, se a gente se unir, nós somos muito mais fortes. Nós estamos, hein, amiga? Nós estamos, hein? Me conta essa história. Foi na pandemia mesmo que você... Então, a Pini surgiu de um sonho e de uma vontade de empreender. Ao longo da minha trajetória de trabalho, eu pensava o que eu ia fazer, o que eu ia montar, criar, já que eu não tinha dinheiro para investir. E uns 5 meses antes da pandemia, uma cliente minha pediu que eu desenvolvesse uma embalagem de zip-zap. Eu fui numa fábrica abandonada e a pessoa já estava se desvinculando dela. E aí, quando eu entrei na fábrica, isso eu ia fazer para vender para ela, assim, somente. Não ia fazer para montar, não era essa a intenção. Eu só estava pensando um dia o que eu ia montar. E aí eu encontrei uma bolsa, envelope no chão, em solda eletrônica, que é o que eu faço hoje. E aí quando eu olhei para essa bolsa, eu imaginei o quanto a Pini ia ser grande. Essa bolsa hoje na Pini chama Pini Cover. É uma das mais vendidas até hoje. Pini Cover. Chama Pini Cover, é uma bolsa envelope. E eles utilizam os clientes muito como brinde. E aí, quando eu cheguei em casa... Você tem empresas grandes, né? Como a Tiffany. Tem. Pode falar das empresas, não tem problema não. Hoje a gente vende para Andressa Salomone, para Tiffany, para Blue Beach, para Vicenza. Para todas as marcas legais. Para Verrara. Que orgulho, hein? É muito orgulho. É muito orgulho. Ver que a gente começou dentro de casa, do zero, sozinha. Era tudo papel, usava o escritório. O meu carro era meu escritório, o salão do meu prédio eu usava de estoque. Então, eu fazia... as fotos, era tudo dentro do salão do meu prédio, então eu levava um monte de bronca, os porteiros tudo me ajudavam, sabe? Pegava as caixas tudo escondido, porque eu fazia entrega, eu fazia a conciliação bancária, eu fazia tudo, né? Eu era sozinha, e aí numa entrega de final de ano, tentaram ainda me levar tudo que eu tinha, porque eu era muito nova nisso. E aí eu encontrei uma pessoa, porque eu sempre procurava alguém para fazer para mim, eu encontrei uma pessoa que estava com a mesma sinergia que a minha. E aí ele falou, vamos junto, eu falei, vamos junto. E aí a gente começou a fabricar. Veio a pandemia. Isso a gente tinha 5 meses. Veio a pandemia, o lugar que a gente tinha na fábrica não era um lugar que tinha condições de atender cliente. Na época eu tinha contratado eu tinha pegado um showroom para atender, que era um cowork no Bom Retiro. Só que o que aconteceu? Eles fecharam tudo lá. E eu falei assim, agora eu não sei mais o que eu faço, porque veio a pandemia e a gente não sabe o que a gente faz. Só que a pandemia, eu digo que a pandemia, ela deixou marcas muito dolorosas na gente, mas ela também potencializou tudo que há de melhor. Desafiou muito também. Desafiou muito. Falou, vai. E aí eu criei uma campanha, porque eu falei, o que agora que todo mundo vai fazer? Eu criei uma campanha que eu comecei a vender máscara. Eu falei, metade eu dou para a instituição de caridade e a outra metade a gente mantém o sustento de todo mundo. E aí, quando ficou prontas as máscaras, foi dada a segunda quarentena, foi bem no comecinho. E aí estava um caos, o hospital estava um caos, não tinha mais material, ninguém tinha nada. Aí eu fiz uma doação para o Hospital Municipal do Tatuapé, porque eram quase 2.000 máscaras. E isso viralizou, um monte de empresa viu, aí eu comecei a fabricar para Gocio, comecei a fabricar para os hospitais de Goiânia, eu enviava, comecei a vender para correio, para farmácia. Gente, que loucura. E aí, nesse meio, eu fiz uma doação muito grande para o GRAAC, que foi lindo, que foi maravilhoso.
E a gente começou a vender muito pela internet, porque o Conwork eu comecei a utilizar como um estúdio fotográfico, porque até então eu não era das mídias, eu era do tete-a-tete. A minha época era essa aqui, ó. E aí eu comecei a aprender a gravar vídeo, a fazer um estúdio fotográfico. Eu fui para as mídias, eu comecei a vender muito pela internet. E aí a gente começou a crescer na pandemia. E aí quando acabou, quando estava já no finalzinho... Mais nas máscaras, né? Nesse período, bem nas máscaras, né? Eu fiquei, porque eu vendia as máscaras em embalagem de zip-zap. Não ia dar tempo para nada mais também, né? Porque foi uma loucura. Mas olha que legal, assim, todos os clientes que começaram aqui, compravam na Pini, eles entendiam o propósito e a essência da Pini, assim, por exemplo, utilizavam como marketing. Você não precisa comprar só como um brinde, eu não estou te dando só um presente, um sentimento, eu não estou te dando só isso. Mas eu estou criando uma campanha. Se você comprar esse conjunto, você ganha. Se você comprar acima de tal valor, você ganha. Então, todo mundo que comprava com a Pini, nessa época, eu escrevi uma carta à mão, agradecendo, assim, pela compra nessa época do ano, que eu sabia que era um momento delicado para todo mundo. E eu lembro, assim, hoje eu estava separando umas fotos para mandar e eu lembrei de todos esses momentos, sabe? Foi uma nostalgia tão boa, assim, eu falei, nossa, a gente passou por tudo isso e todo mundo se uniu. E todo mundo, nessa época, na fábrica, ficou presente. Todo mundo, não faltou nenhum dia. Nesse início estava com você? Nesse início, a gente estava em 8. 8 pessoas. E nunca ninguém faltou, desde o início. Nunca nada. Foi todo mundo direito. Todo mundo se uniu, todo mundo enfrentou todos os seus medos, todas as suas frustrações, a família. E a gente conversava e foi um período que todo mundo... E a gente se tornou mais forte, a gente se tornou mais unido. E a gente está junto até hoje, todo mundo. Todo mundo da produção. Os 8 e depois dos 8, agregou mais quantos? Ó, depois dos 8 lá, interno, a gente tem 20. Interno, na fábrica. E quando terminou, a gente viu que aquele lugar mais não comportava. E aí eu fui procurar um outro lugar. E aí quando a corretora me levou, eu fiz assim, não, mas eu queria um lugar que era só o dobro. Aí eu saí de lá, eu falei, mas não adianta eu querer procurar o dobro e daqui a um ano eu mudar de novo. Eu falei, é esse mesmo. E hoje a gente está num lugar de 800 metros. E eu reformei ele, eu desenhei ele, eu montei ele. Você gosta dessa parte, né? Da criação, né? Tudo. Do meu jeitinho, assim. E a Pini, para mim, ela é um sonho. A equipe que trabalha com a gente, seja do acabamento, do controle de qualidade, até do escritório, da administração, eles têm a essência da Pini. Todos eles têm o amor e o carinho. Como você consegue manter isso? Eu vou te falar que ter uma equipe é um dos maiores desafios para um empreendedor. De todos. Para mim, de todos que eu já passei até hoje, o maior desafio é manter uma equipe engajada, que tem essência, que tem um propósito da empresa. E o que você acha que é o segredo para conseguir manter essa equipe? É estímulo, é a amizade, é conversar, é ser mais humana? A gente estava até conversando sobre desenvolvimento humano e eu sou muito fã de desenvolvimento humano. Então eu falo que um empreendedor, ele não se conhece, ele não é capaz de conhecer um outro. Então, se você não tem uma empatia, se você não tem uma conversa, se você não sabe lidar com o outro, se você não sabe manter um ambiente harmônico, você não consegue manter uma equipe. E os brindes hoje? Mudou muito, né? Ah, mudou. Mudou muito, né? Mudou. Fala assim, ai, Mi, você tem... Você cria para festas, para casamentos também? Nossa, eu amo criar, porque para festa, para casamento, eu me vejo assim, eu falo, nossa, se fosse eu, como que eu faria? Eu gostaria. O que eu gostaria de ganhar? E se fosse a minha festa, o que eu gostaria de dar de presente? Assim, eu fico muito emocionada quando minhas amigas pedem para fazer, para o casamento delas. Tem quantidade mínima? Então, a minha quantidade mínima é muito reduzida. Esse foi um dos motivos de quando eu criei a Pini. A Pini, né? Porque consegue as pessoas ter acesso, né? Pode ser empresas grandes, né? A gente sabe encomendar, mas também as pessoas vão querer esses brindes, né? Vão querer fazer esse mimo também, né? E para Páscoa, você já criou? Você trouxe imagens? Tem imagens aí, João? Tem imagens? Coloca pra gente, vamos conhecer. Essa daí foi da campanha que a gente fez logo no comecinho da pandemia. Foi nessa embalagem de zip-zap que eu distribuía, que eu vendia, que eu distribuía.
Essa daí foi a primeira fábrica que a gente tinha, que a gente ficava. Esse foi bem no comecinho. Esse é o processo. Muito amor. Que é em solda eletrônica. Eu separei as imagens, foi bem no comecinho da Pini, foi bem no comecinho. E o que te orgulha mais hoje, como empreendedora? Como que você está vendo o mercado nosso nacional? Olha, o que me orgulha mais, assim, em relação à Pini, é ver tantas pessoas que eu emprego de forma direta e indireta. Isso me dá um orgulho muito grande. De como começou, de quanto tempo tem e de como está hoje. E dos clientes, da forma que eles evoluíram com a gente, estando com a gente desde o começo. Porque o propósito da Pini não é assim, ó, eu vou comprar um produto. Não, a evolução do meu cliente é a minha evolução também. Então, se ele cresce, eu cresço junto. Qual é a história, né? Tem um estudo por isso, né? Tem uma emoção. Tem, porque assim, ó, o marketing, ele está comprovado, assim, um brinde, ele pode alavancar as vendas em mais de 30%. O brasileiro gosta, não gosta? Gosta. Quem não gosta de ganhar um mimo, gente? Quem não gosta? Quem não gosta? Você desperta os melhores dos sentimentos, você faz um marketing gratuito. E você acha que esse é um dos segredos nas empresas também para o sucesso? É estimular os funcionários, é trabalhar a equipe, é despertar esse sentimento de trabalhar em conjunto com amor, com essa sensação de prazer, de alegria? Para mim, o grande segredo da alma do negócio é o amor que a gente tem pelo nosso negócio. A gente acreditar 99,9% que aquilo é o melhor de todos e que aquilo vai dar certo. Porque quando a gente tem esse amor, qualquer dor que aconteça, a gente consegue superar. E para você, qual foi o maior momento, assim, quando, por exemplo, você faz hoje todas as marcas tops? Como que foi a primeira? Qual foi a primeira marca grande, assim, que fechou e que você falou, meu Deus, não estou acreditando? A primeira marca que eu fechei foi a Blue Beach. Eu já venho do mercado da moda, né? Eu me formei em moda, fiz pós-MBA em moda. Eu trabalhei muito tempo de estilista e depois como representante têxtil. Então, o meu network veio já do nicho da moda. Então, assim, convencer eles de que aquilo que eles estavam fazendo, comprando, era a melhor coisa que eles poderiam fazer da vida deles, foi mais fácil por causa desse network. E da qualidade também dos produtos, de diferencial também, né? E da qualidade. Mas quando eu fechei o meu primeiro, que foi grande, tanto de quantidade quanto de marca, para mim foi uma emoção muito grande. Eu lembro que eu falei para o meu filho, porque eu tenho um filho de 15 anos, e quando eu comecei a fazer, e era papel na minha casa, porque não tinha sistema, era tudo manual, eu falava assim, vocês vão ver onde eu vou chegar. Porque eu fazia tudo sozinha, eu trabalhava full time, tipo, de segunda a segunda, porque não tinha tempo, era tudo eu. E eu falava assim, vocês vão ver onde eu vou chegar. E eu falava, toda vez que eu fazia uma conquista, eu falava assim, você tá vendo? Eu não te falei? E ele falava assim, sim, eu acredito. E esse ano ele começou a trabalhar lá, à tarde. Que massa. À tarde ele vai. Então, para mim é um orgulho muito grande ver isso. É um dos maiores, eu falo. Maravilha. E ele gosta? Ele tem o time, ele gosta? Ele gosta da parte mais administrativa, assim, mas ele vai com o maior empenho. Quando ele volta, ele fala assim, como eu me saí hoje? Que bom, que lindo. Parabéns. Obrigada. Rede social, como nós encontramos você? Por favor. Aqui. Pini Underline Personalizados? Isso, Pini Underline Personalizados. Ai, que graça, gente, olha. Agora a gente Vamos seguindo. Ai, por favor. Vou ficar muito feliz. Qualquer dúvida, tem uma equipe especializada para tirar todas as dúvidas. A gente vende varejo, agora a gente está entrando no varejo, está fazendo atacado também, que é a nossa especialidade. Obrigada, viu? Parabéns, parabéns. Obrigada pelo convite. Uma mulher, quando faz sucesso, deixa todas nós orgulhosas, viu? A gente precisa se unir. Nós estamos unidos. Juntas somos muito mais fortes. Nós estamos nessa, né? Cada uma mulher que se dá bem, todas se sentem realizadas através. Parabéns, muito orgulho de você, viu? Obrigada mesmo pelo convite. Muito feliz, muito feliz. Vou te seguir assim que eu sair daqui. Eu já tô Adoro, vou seguir. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí que a gente já volta, hein? Só um minutinho.